o Carlos Renault, né, e a situação no campeonato, que é muito difícil, e para o Felipe, também uma avaliação do planejamento do Joinville para essa competição, né, já que certamente não tem os resultados que vocês imaginavam, e também me parece que algumas coisas faltaram em relação a peças, em relação até à preparação também. Como é que você avalia o planejamento do clube até esse momento e o seu trabalho também? Boa noite. Nosso torcedor que veio, né, deve estar muito chateado, incomodado. Nós estamos passando por um momento de turbulência, de dificuldade de confiança, dificuldade técnica, isso se transforma em dificuldade técnica. As coisas não acontecem naturalmente, né, como a gente sabe que funciona o futebol. Temos que ter agora resiliência, temos que ter muita concentração naquilo que a gente vai fazer daqui para frente e entender que esses momentos têm que se fechar como grupo, se fechar como equipe de trabalho, que é só nós, né, que vamos poder tirar o clube dessa situação. Então, entramos, né, num parafuso, uma espiral de dificuldade, mas que nós temos que todos, com trabalho, a partir da semana que vem, que nós vamos ter uma semana cheia para trabalhar a cada jogo, aí sim a gente começar a implementar algumas coisas que a gente pode colocar na equipe e sim, né, reorganizar, remobilizar para se fortalecer para o que vem ainda pela frente. Bom, boa noite. Bom, primeiro, na verdade, eu acho que é fato que o que está acontecendo nessa competição é uma vergonha. A gente está completamente envergonhado e o que a gente tem apresentado em relação ao resultado, principalmente, é vergonhoso, né? Comentei isso com os atletas agora no vestiário. Mas esse é o momento da gente ter vergonha na cara, de a gente ter perspicácia de entender, de poder pensar, de poder raciocinar e não tomar nenhum tipo de decisão com a cabeça quente. Eu acho que tudo que a gente faz com cabeça quente a gente toma de uma forma um pouco precipitada, mas eu acho que a gente precisa de ter um resultado o mais breve possível. Enquanto tiver chance, a gente vai brigar, como sempre, mas a gente espera que essas coisas, que essa maré comece a mudar o mais breve possível, porque do jeito que está, a gente não consegue fazer uma competição do jeito que está sendo feita, que realmente é vergonhosa. Cristian, boa noite. Eu gostaria que tu dissesse do time do Fernando Neto, lá, a última alteração. Na minha visão, o Joinville ficou sem meio campo durante boa parte do segundo tempo, para não dizer o segundo tempo inteiro. O Fernando Neto, tu colocaste lá quase aos 40 minutos. Tem alguma razão para isso? Gostaria que tu falasse disso. Eu tive que fazer uma troca no primeiro tempo, no Johnny. Não era uma troca prevista. Nós estávamos com alguns jogadores com dificuldade também física. Já tem uma sequência de jogo que ela é muito pesada. Isso fica muito claro dentro de campo. E eu precisava segurar, porque eu tinha dúvida se o da Silva, que tinha saído já no último jogo bastante desgastado, se ele ia conseguir aguentar o jogo. Então as trocas foram em cima, principalmente do desgaste, e tentando, né, tornar o time mais ofensivo, mais competitivo, para poder buscar o empate e até mesmo a virada do jogo. É um momento difícil, um momento que os jogadores têm pressa, acabam tomando decisões erradas. Isso foi muito claro, né, depois do gol deles, um gol bobo, né, tomamos um gol, uma bola que foi quicando para dentro da nossa área. Mas esse é o futebol, nós temos que passar por esse momento aqui. Eu não vou execrar ninguém, não vou apontar o dedo para ninguém. Eu vou agora esperar a semana para poder trabalhar. Estou aqui no meu 8º dia, 3 jogos, e a partir da semana que vem eu tenho tempo para trabalhar. Aí a gente começa a organizar inúmeras coisas, que está bem claro para todos, né, que a gente precisa melhorar. E é isso que a gente vai se preparar para fazer. Boa noite, Cristian. Felipe, uma pergunta para os dois. O Cristian primeiro. Essa derrota, ela passa mais pelo, digamos, um erro seu na montagem dessa
dessa diferença de 3 zagueiros, ou o próprio time que não conseguiu entender o que tu quis? E para o Felipe, como agora também lidar o fora-campo, né? A gente viu bastante manifestações contra o presidente D'Artagnan, né? Foi até pedido para retirar a faixa lá de protesto dele. Como lidar também com isso? Eu tentei entrar com os 3 zagueiros, né, postando ali o Paris para tentar, né, de uma certa forma, ter mais solidez defensiva. Eu falei isso quando eu cheguei aqui. A gente vai ter que buscar, de alguma maneira, uma solidez defensiva para poder ser competitivo. Hoje nós não temos essa solidez defensiva. E o treinador tem algumas ferramentas para poder ajudar os jogadores dentro de campo. Foi uma tentativa, a gente não tem treino, né? Nós estamos só na conversa e no vídeo, e com os jogadores apresentando bastante desgaste, né? Jogadores chegando em meio à competição. Então, volto a dizer para vocês, eu espero o tempo que a partir da semana que vem vai nos dar para poder reorganizar, remobilizar, ter tempo para criar alguns comportamentos que hoje a equipe não tem, é muito claro isso, basta ver a campanha e o rendimento. Então, a gente tem que, quando tiver tempo, poder trabalhar os comportamentos que a equipe necessita. A pior campanha... Acho que em relação à tua pergunta, acho que quem convive quem vive no futebol tem que conviver com isso. E a má fase e a má campanha que está sendo feita, obviamente que as coisas vão acontecer e o torcedor está no direito de cobrar, está no direito de falar o que ele pensa, né? O presidente e a diretoria estão dando todas as condições possíveis e impossíveis, para que se tenha um bom rendimento. Infelizmente está acontecendo esse fato, a gente precisa saber, nós sabemos internamente o porquê, né? E a gente está tentando, né, uma mudança de rota para que a gente consiga reverter isso o mais breve possível. Mas eu acho que a gente tem que ser sabedor, tem que ser inteligente e tem que conviver com isso, e a torcida está no seu direito. O Joinville é o time de pior campanha nesse campeonato catarinense. Se a gente for pegar o histórico dessa competição, ele está empatado em segundo lugar nessa estatística ruim, junto com o Atlético Catarinense, que também só somou 1 ponto, só está na frente do União Timbó, que nunca fez pontos. O que faz acreditar que o Joinville consiga recuperar, consiga um milagre, caso o Concórdia e Marcílio Dias não somem pontos, o já consiga uma vitória, uma classificação, sair desse quadrangular, ou escapar no quadrangular do rebaixamento da Série B? Os dois. Eu acho que o que faz acreditar é a capacidade de trabalho e a vergonha que a gente tem nesse momento. Eu acho que isso vai fazer com que a gente acredite no trabalho, acredite na confiança que a gente tem que ter na comissão técnica que está chegando agora, né, que está esses poucos dias e bastante jogos, na nossa capacidade de resiliência e na forma como a gente vai gerir daqui para frente. Eu acho que a gente tem que ter, como eu falei, tem que ter discernimento para tudo, e confiar até o final, independente do que vai se apresentar para frente. Esse próximo jogo com a Chapecoense já tem que ser diferente, e a gente, se porventura não conseguir os pontos e os gols necessários para fugir do quadrangular, a gente entrar cada vez mais forte, né, também reforçar a equipe. A gente precisa de reforços. Agora, provavelmente, a gente teve uma lesão séria com o Johnny, a gente vai saber, está no hospital ainda, vai saber o que realmente aconteceu, mas a gente precisa mudar esse foco o mais rápido possível. Boa noite, aqui Thiago da Rádio Avenida FM Joinville. Tem uma pergunta para os dois. Vou começar aqui pelo Felipe, que ele falou na chegada de reforços, né, e a possível lesão ali com o Johnny Douglas. E é justamente pegando esse gancho, né, de a chegada de reforços no campeonato tão curto não é a melhor modus operandi para uma competição que requer resultado tão imediato. E a gente percebeu o Joinville montando o elenco ainda durante a competição. Hoje anunciou um zagueiro, né, pode estar trazendo reforço também para essa reta final nesse quadrangular da morte. Que avaliação que você faz dessa montagem do elenco, né, Felipe? Eu sei que você chega para o Catarinense, o tempo é curto, mas tinha que estar dando resultado justamente para que o Joinville chegasse o mais redondo possível para uma competição que tinham 6 rodadas só na primeira fase. E para o Christian, na véspera da partida você falou de Joinville gostar de jogar mais com a bola, né, de ter mais a bola. Se na tua avaliação o Joinville conseguiu entregar isso na partida de hoje contra o Carlos Renault, e também o que de novo o Joinville pode apresentar nessa sequência do campeonato, sabendo que agora
uma competição onde só um se salva, de 4 times que vão disputar, que faça o torcedor acreditar que o Joinville vai ter esse poder de reação para escapar do rebaixamento? Não, eu acho que, em relação à pergunta para mim ali, eu vejo que o que eu sempre falei, o que a gente pensou foi sempre na característica para exercer a função. E realmente alguns atletas não estão rendendo o que se esperava dele, né? E aí, como eu falei anteriormente, a gente pensou algumas situações e agora a gente vai precisar corrigir a rota. A gente não pode ficar parado e inerte numa situação onde a gente está vendo que as coisas não estão acontecendo. Né? Por isso que a gente foi atrás do Vitor, por isso que a gente tem conversado com outros atletas, mas agora a gente tem que ser mais inteligente possível ainda para não trazer atleta com muito tempo parado. A gente precisa ter atleta que tenha condições de jogo para chegar e ter uma condição rápida, igual o Vitor já estava hoje à disposição, né? Porque estava jogando e estava participando de um trabalho em outra equipe. Mas eu vejo dessa forma, acho que a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser, não pode ficar parado, né? Porque essa situação a gente só vai sair com todo mundo participando e todo mundo junto, né? Não, e aí, respondendo um pouco da pergunta que fez para o Christian, eu acho que quem mais tem que acreditar fora nós é o torcedor. Nesse momento a gente vai precisar cada vez mais deles, por mais que tenha realmente essa chateação dessa forma, a gente está extremamente indignado. Eu estou aqui que tem algumas coisas que a gente precisa segurar para falar, mas o torcedor precisa estar do nosso lado, principalmente nos jogos em casa, igual eles fizeram a grande maioria nesses 90 minutos, nesses 100 minutos aqui, para a gente tentar reverter, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir. Eu acredito que a gente tem que reiniciar do zero, né? A gente tem que, após saber os resultados no domingo, nós temos que dar um start e começar do zero, né? Nós temos que fortalecer agora a mental desses jogadores. É com eles que a gente vai sair dessa situação. Então, eu espero esse tempo para poder trabalhar, tá? Para poder colocar algumas coisas. Óbvio que é longe do ideal, agora a gente repara, né? A gente vai ter que ir trocando o pneu com o carro em movimento, a gente sabe disso, mas nós temos experiência para isso, já saímos de situações parecidas, e a gente, a partir da semana que vem, comemora e espera esse tempo aí para poder trabalhar, construir uma equipe mais competitiva, óbvio e evidente que está longe do ideal, do que representa o Joinville dentro do campeonato, e a gente vai trabalhar muito, vai se fortalecer internamente muito, porque as pancadas são fortes, a cobrança é grande, a camiseta é grande, e a gente tem que passar isso para o nosso jogador, mas com trabalho, com orientação, e passar para eles a experiência e a tranquilidade de poder melhorar e evoluir. Não é só batendo, não é só expondo erros que a gente vai ser nesse momento. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar fortalecido, juntos, para poder tirar o clube dessa situação. Christian, ainda falando sobre os reforços, né? O Felipe falou que tem que ser assertivo, mas tem que ser rápido também, porque o Joinville não tem tanto tempo assim. Você, apesar de não ter tido tempo para trabalhar para os jogos, conseguiu avaliar já esse elenco. Para você, o que o Joinville hoje precisa de maneira imediata para brigar e ficar com essa vaga e permanecer na Série A do Campeonato Catarinense? Primeiro, a gente precisa restabelecer uma organização. Precisamos fazer uma equipe mais organizada, independente dos reforços, se acontecerem. Eu também acho que não vai ser baseado em reforços que a gente vai sair dessa situação. Eu acho que o grupo que a gente tem aí, ele é capaz, ele precisa estar mais organizado, ele precisa saber o que fazer com a bola e sem a bola, e é isso que eu vou esperar fazer na semana que eu tiver treinamento. O quadrangular argentino, para ele vai nos proporcionar trabalhar semana a semana, e é isso que um treinador precisa. O treinador é do treino, e o treino sempre ele te dá um resultado positivo, e a gente melhora as equipes repetindo, e usando uma semana para poder trabalhar. Christian e Gil, primeiro para o Christian, então, né? Agora tu tem essa uma semana, né, de treinamento, como tu está reforçando para nós, é o tempo que tu precisa para, de certa forma, remodelar esse Joinville, né? Então, já pensando na Chape. Remobilizar. Já pensando na Chape, então, que time que o torcedor pode ver, pensando nesse jogo da Chape? Se é um time que já focado só no jogo da Chape ou, quem sabe, já pensando num quadrangular da morte ali? E, Gil, antes de tudo, só achei louvável a tua vinda até aqui para falar com a gente, porque eu venho de um estado onde realmente
quando o clima está tenso, é difícil a gente ter esse contato com os dirigentes, e eu acho legal reforçar isso aí. Não tem como a gente falar do GEC, daqui a uma semana a gente está completando 50 anos. O que o torcedor pode esperar para esses próximos dias? É isso que o GEC tem a oferecer? Ou o torcedor pode esperar ainda mais esse clube? Nós vamos se fortalecer. Tá? Trabalho não vai faltar. Nós não vamos entrar em parafuso aqui para achar a saída mágica. A saída não é mágica. Nesses momentos é trabalho, é falar pouco, se voltar para dentro do trabalho do grupo, fortalecer esses jogadores. Tem caráter ali dentro do vestiário, tem pais de família, tem jogadores que estão muito, muito chateados por esse momento. E a gente vai ter que fortalecer eles. É com eles que o GEC vai sair dessa situação. E é isso que eu vou fazer no tempo que eu tiver de trabalho, com semana cheia, podendo pensar domingo a domingo, para a gente achar sempre as melhores estratégias, achar os melhores 11 jogadores que iniciam o jogo, para poder, jogo a jogo, nos fazer um resultado que nos tire dessa situação. Então é nisso que a gente acredita. Não, primeiro, obrigado pelas colocações. Eu acho que nesse momento, no momento difícil, é que a gente tem que falar. É muito fácil estar ganhando jogos e estar em qualquer outro lugar e vir falar e dar a cara. Eu acho que isso a gente precisa realmente falar com o nosso torcedor, falar o que realmente a gente está pensando, e expor, externar realmente o que for perguntado e o que a gente puder falar no momento. Mas foi o que eu falei anteriormente. Eu acho que o que o torcedor pode esperar é cada vez mais vontade de trabalho, é honrar uma camiseta cinquentenária que agora, como tu frisaste, vai fazer aniversário agora. E a gente precisa disso. A gente precisa fazer com que todos entendam isso. E a gente está entendendo há bastante tempo e precisamos agora reverter em resultado. Isso não vai ter como fugir. Precisamos, sim, remobilizar tudo, precisamos ter falas fortes em relação às coisas que vêm acontecendo, até para que todos saibam da responsabilidade que se tem, do tamanho do clube que é, para a gente poder sair dessa situação. Senão, foi o que eu comentei hoje com os jogadores ali no vestiário. Se um não tiver acreditando e tiver a capacidade, não vai dar certo. Um que estava dentro do vestiário. Precisamos que todos estejam envolvidos dentro dessa situação, dentro desse processo, para que a gente consiga sair, porque senão as coisas acontecem de uma forma que a gente não quer. Primeiramente, Felipe, fazer minhas palavras aqui também do nosso colega aqui, né, porque acho que nessas horas realmente tem que vir alguém à frente e realmente também dar cara a tapa, além do técnico que às vezes só apanha, né? Christian, você fala muito sobre a questão de ter essa semana, né, essa semana de trabalho, caso o GEC vá para o quadrangular, que depende muito de resultados, vai depender de vencer a Chapecoense, depende de tropeços de Marcílio Dias, de Concórdia, enfim. Mas há uma possibilidade, vencendo a Chapecoense lá. E eu acho que, né, o que a gente escutou muito do torcedor hoje foi não somente a postura dos jogadores, mas o esquema também que vem sendo trabalhado dentro do Joinville, principalmente com 3 zagueiros, que não vem funcionando. Né? A questão de não tomar gols, coloca-se 3 zagueiros para reforçar um pouco mais, mas vem tomando gols e as vitórias não estão saindo. Se dentro dessa semana também pode partir, né, de você um outro estilo, um outro esquema tático, ou o Joinville ainda vai ficar amarrado nesse esquema com 3 zagueiros? Não passa por esquema. O esquema é uma plataforma de iniciar o jogo. O problema é muito maior. O problema é comportamental. O problema é anímico, é comportamental. Não é o esquema que é o determinante, nada do futebol. E não é também quando ganha. Então, o problema é mais complexo que simplesmente falar em 3 zagueiros, 4 zagueiros. Não é isso. Jogamos com 3 zagueiros apenas hoje. Os outros dias, os outros 2 jogos que eu participei não foi com 3 zagueiros. Então, o problema é muito mais complexo. Ele é institucional, ele é anímico, ele representa vários campeonatos, né? Que o torcedor está frustrado, está incomodado, está indignado. Nós estamos vivendo esse momento agora. Então, nós juntos, criando o comportamento, por isso que eu comemoro a semana que eu vou ter, tá? Para poder trabalhar e criar comportamento. O mais importante no futebol não é esquema, é o comportamento, o que fazer com a bola e sem a bola. Temos que ser mais operantes na bola parada. Eu vejo um problema sério na nossa bola parada ofensiva. Nós tivemos hoje novamente inúmeros escanteios e faltas laterais e não aproveitamos.
Nós sofremos um gol hoje bobo, né, na bola parada defensiva, então é um outro problema. Então é isso, nós vamos ter que trabalhar com esse grupo que a gente tem. Se vierem 1 ou 2 reforços, a gente sabe que não é o que vai resolver no primeiro momento. E dessa forma, trabalho, repetição, para ser mais organizado, mais competitivo, é isso que o time precisa. Ô, Christian, você falou na questão anímica, mas a gente percebe que a cada jogo que passa isso vai piorando, né? Tanto pela situação é óbvio, né, da tabela, quanto pela cobrança da torcida. E me parece que os jogadores sentem muito quando o time leva um gol, quando as coisas não acontecem. O que o Joinville tem que fazer de diferente do que está fazendo agora, porque não está resolvendo, para conseguir resolver isso? E perguntando para o Felipe também, desde a primeira rodada o Joinville fala em reforços e agora você falou em trazer jogadores que possam jogar. Hoje o Fernando Neto entrou faltando 15 minutos, imagino que seja a condição física dele e não opção. E a situação financeira do clube é difícil. Como é que você vê a dificuldade de trazer reforços numa situação onde o clube já está em situação difícil no campeonato, tem a questão financeira e também tem o tempo de campeonato que jogadores já estão empregados? Hoje tem tudo. Hoje tem uma série de dificuldades que se tem e, logicamente, a posição na tabela é uma delas, né? Tem alguns atletas que não querem fazer parte. Mas existem outras variáveis, outras situações, mas a gente tem que tentar convencer os atletas, tem que tentar ver, como eu sempre falo, da característica, a gente tem que buscar características. Nós tivemos uma reunião essa semana para tentar definir algumas estratégias em relação a essas posições, a essas funções, para a gente realmente poder ser assertivo, né? Mas a gente precisa fazer com que, não só com que o atleta venha, mas que ele tenha rendimento, e esse rendimento vai passar por organização, que é o que a gente precisa, e é o que a gente notou desde o início, e a gente vai tentar fazer com que isso aconteça. Mais uma para fechar da minha parte. Quando o presidente assumiu o Joinville, ele falava de uma palavra jornada, né? O Christian falou muito bem que vocês entraram e pegaram a jornada, vocês dois, né? Chegaram já com o carro andando e a dificuldade. Nenhum dos dois foi obrigado a vir, né? O técnico Christian até comentou que estava empregado, começou bem lá o gauchão, né? E mesmo assim aceitou vir, sabendo das condições, né, Christian? Sabia que seria jogo atrás do jogo. É claro que tu não imaginava que seria dessa forma, né? O que mudou do pensamento do Christian quando disse sim para o Joinville, daquele dia, para agora? O desafio ele é grande, mas eu estou preparado para ele. Por isso que aqui estou. Acredito muito na força da camiseta, do tamanho do clube e a nível de projeção de carreira também. Sabíamos que ia ser difícil, sabíamos que íamos ter muito pouco tempo nesse primeiro momento para poder trabalhar. Mas se as coisas dessem errado, a gente sabia também que depois teria semanas para trabalhar. Então, volto a frisar para vocês, não quero ser repetitivo aqui, chato, né? O torcedor deve estar chateado de estar ouvindo tanta repetição de tempo, mas é isso. A partir da semana que vem, independente se a gente vai estar no torneio da morte ou classificado, que ainda podemos classificar, nós vamos ter tempo para trabalhar. E a partir daí a gente começa a desenvolver uma metodologia, uma ideia de treinamento, sendo bem específico, recuperando os jogadores, dando uma semana de trabalho para esses jogadores, porque é óbvio, é nítido que a gente precisa organizar a casa. Hoje nós somos uma equipe que defende mal, tem muita dificuldade em defender, vem tomando gols todos os jogos, e estamos com óbvia e nítida dificuldade de atacar. Então nós entramos num espiral anímico difícil, né? Um círculo vicioso de insegurança, falta de resultado, que vai trazendo o jogador para uma questão anímica que é bastante difícil de jogo, quarto e domingo, tu recuperar. Esse é o novo cenário do futebol brasileiro. As equipes precisam se preparar melhor, as equipes precisam entender o que é agora esses estaduais com muito poucas rodadas já no começo do ano, já em janeiro. As equipes que não estiverem preparadas para isso, a nível organizacional, projetar elenco para o próximo ano, as equipes vão sofrer. E o Joinville está passando por isso, né? Então agora nós temos que ter sobriedade, nós temos que ter calma para tomar as melhores decisões e, principalmente, reestabelecer o mínimo de confiança possível para esses jogadores
caso inicie um novo campeonato, que para mim eu vou tratar com eles como um novo campeonato a partir de segunda-feira.